Bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Mais uma vez estamos de volta com o programa Na Gira da Umbanda. E hoje nós vamos falar sobre um assunto um tanto polêmico, mas que é muito interessante e é uma dúvida de muitas pessoas. O homem pode incorporar uma pombogira? Então, pessoal, essa semana estamos com um assunto um pouco polêmico, né? Muitas pessoas têm essa curiosidade, muitas pessoas perguntam, se questionam, que é o caso dos homens poderem trabalhar com entidades femininas. Mas antes da gente falar sobre o assunto de hoje, eu gostaria de mais uma vez pedir a ajuda de vocês para o crescimento do nosso canal. Você pode nos ajudar, você pode contribuir para que o nosso canal cresça cada vez mais. E de uma forma muito simples. Você vai se inscrever no canal e vai dar o seu like nos nossos vídeos. Eu convido você a visitar o nosso canal e ver os outros vídeos que estão na nossa lista de vídeos. Existem vídeos muito bons que foram postados já anteriormente e você pode, passando pela lista aí dos vídeos já postados, assistir os outros vídeos, comentar, dar o seu like, para que esses vídeos possam ficar em evidência no sistema do YouTube e o canal possa crescer cada vez mais. Se você não é inscrito ainda, faça sua inscrição, é muito simples. Aí do lado direito da tela você tem a opção de inscrever-se, você vai clicar em inscrever-se, vai clicar no sininho de notificações para quando o canal tiver uma atividade você ser notificado. E vai dar o seu like, dar o seu joinha, para que o canal possa cada vez mais ser visualizado e possa crescer cada vez mais, tá bom? Então, voltando ao nosso assunto, sobre a questão dos homens, dos médiuns, homens receber entidades femininas. Existe um preconceito, existe um tabu muito grande em algumas situações, quando os homens recebem entidades femininas, principalmente as pombogiras. Em algumas casas, isso não é permitido. Claro que nós vamos respeitar aqui a doutrina e o entendimento de todas as casas, porque a Umbanda, como nós já falamos anteriormente, ela tem um grande leque de entendimento, um grande leque de doutrinas. Então cada casa tem a sua doutrina, cada casa tem o seu entendimento, cada casa tem o seu tempero e a sua forma de trabalhar. Mas no nosso entendimento, na nossa casa, na minha casa, no meu entendimento, não existe barreira para que o homem trabalhe com uma entidade feminina. Um guia de Umbanda jamais vai interferir na sexualidade do seu médium, do seu aparelho mediúnico. Assim como as mulheres também trabalham com entidades masculinas, e isso é visto de forma natural, uma mulher pode trabalhar com um Exu, pode trabalhar com um boiadeiro, pode trabalhar com um baiano, e não existe nenhum tipo de impedimento, nenhum tipo de comentário ou de nenhuma desconfiança com relação a sexualidade da médium. Mas quando um homem incorpora uma baiana, quando o homem incorpora uma preta velha, quando o homem incorpora principalmente a questão da pombogira, existe um comentário de que aquele homem vai acabar se tornando homossexual, que aquilo ali vai alterar a sexualidade dele, ou que ele já é homossexual. Se ele está recebendo uma pombogira, então ele é gay. Fulano é gay, porque eu vi ele recebendo uma pombogira. Então isso daí não existe, gente. Um guia espiritual, ele não vai interferir na sexualidade do seu aparelho mediúnico. Da mesma forma que uma mulher pode trabalhar com entidade masculina, o homem também vai poder trabalhar com entidade feminina, sem problema algum. Claro que o dirigente espiritual, o chefe espiritual da casa, o pai de santo, a mãe de santo, ela vai ter o cuidado da doutrina, tanto do médium como
da entidade, para que não ocorram excessos. Da mesma forma que a mulher também, quando incorpora um homem, um espírito de homem, né, um guia espiritual masculino, também deve ter doutrina e deve ter cuidado para não cometer excessos. Então, a situação do homem quando recebe uma pombogira, ele vai ter sim alguns trejeitos afeminados. Claro, ele está recebendo uma entidade feminina. Claro que essa entidade feminina não vai agredir de forma profunda o comportamento daquela pessoa, mas ele sim vai ter alguns trejeitos femininos e não tem problema nenhum. Assim como uma mulher quando recebe um boiadeiro, um baiano, um exu, ela vai assumir alguns trejeitos masculinos. Mas isso é normal, afinal de contas, ela está sendo aparelho, está sendo veículo de uma comunicação de um espírito de outro sexo. Mas isso não quer dizer que vai acontecer excessos, tanto no comportamento quanto no linguajar. Então, palavrões, atitudes menos respeitosas, a mesma questão da vestimenta, né? Isso também deve ser doutrinado, deve ser controlado para que não aconteçam excessos. Não há necessidade de um homem receber uma pombogira e se montar como se fosse uma mulher. Colocar uma peruca de cabelo grande, se pintar, pelo menos no meu entendimento, respeitando todos que trabalham, respeitando o entendimento de todas as casas, respeitando a doutrina de todas as casas. Mas no meu entendimento, na minha casa, não é dessa forma. Um homem pode receber uma pombogira, só que sem exagero, sem colocar uma peruca, sem fazer uma maquiagem, sem colocar brinco de argola na orelha, sem vestir um vestido parece uma escola de samba, né? Não precisa e não há necessidade. Não há necessidade. O homem pode receber uma pombogira, pode colocar uma pulseira, pode colocar um colar, pode. Pode colocar um pano amarrado, um lenço amarrado na cabeça para representar um cabelo, pode. Pode colocar um atacã, um pano amarrado no peito, pode. Não tem problema. Mas só que sem excessos, sem excesso no linguajar, sem excesso na bebida, sem excesso no comportamento, né? Um homem receber uma pombogira e ficar se esfregando nos consulentes, ficar sentando no colo dos consulentes, ficar paquerando, dando em cima dos outros homens, isso já é falta de doutrina, falta de equilíbrio, falta de discernimento do médium, da casa e do dirigente, porque isso não é admissível. A pombogira vem para trabalhar, para aconselhar, para descarregar, para orientar. Ela vem para trabalhar, ela é um espírito de trabalho, um espírito que vem para iluminar, para trazer caminho para as pessoas, e não para cometer esse tipo de excesso. Mas é porque a minha pombogira, ela foi do cabaré. Ela foi do cabaré, ela não é mais. Agora ela trabalha na linha de Umbanda, agora ela tem que ter doutrina, agora ela tem que ter respeito com os consulentes, agora ela tem que ter respeito pela casa e pelo dirigente ou pela dirigente espiritual. Então, não existe barreira, não existe tabu. Nós não podemos ter esse preconceito, nós não podemos ter essa visão do homem que recebe uma pombogira que é homossexual, porque fulano recebe uma pombogira, trabalha com pombogira, ele é gay, ele é homossexual. Isso não existe. Não existe. Assim também como um homem que recebe um orixá feminino, um homem que é raspado de candomblé, é feito de santo, e é raspado para Iemanjá, é raspado para Oxum, é raspado para Yansan. Não existe a obrigatoriedade daquela pessoa ser homossexual, ou que ela vai se transformar em homossexual. O santo orixá ele não atinge e não interfere na sexualidade do filho, ele não vai interferir. Então esse tabu, esse preconceito, essa visão deve ser retirada das nossas cabeças. Claro que, como eu falei, sempre com muito equilíbrio, com muita doutrina, com muita observação do dirigente e da dirigente espiritual, para que aquelas manifestações sejam coerentes, sejam realmente positivas para ajudar as pessoas e para o crescimento de todos, tanto do médium quanto das pessoas que procuram o atendimento. Tá? Tudo na vida precisa ter equilíbrio, discernimento, disciplina e doutrina. A Umbanda não é uma religião largada ao léu. Tem que existir doutrina.
Ah, mas é porque o guia bebe, a minha pombogira bebe, e ela bebe 5, 6 garrafas de champanhe. Está errado. A pombogira não vem na terra para beber, ela não está participando de uma festa, ela não está participando de um open bar, ela vem na terra para descarregar, para orientar, para atender as pessoas. Então ela não precisa disso, não precisa fumar 3, 4 carteiras de cigarro. Então é papel do dirigente espiritual, é papel da dirigente espiritual, do pai de santo, da mãe de santo, orientar o filho, orientar a própria entidade. Porque existem algumas entidades que estão mais um pouco endurecidas, mais um pouco sem doutrina. Existem algumas entidades que ainda estão um pouco sem doutrina. Mas o dirigente pode conversar. Minha velha, dá licença. A senhora não precisa beber tanto assim. A senhora pode diminuir um pouco. O seu aparelho, o seu cavalo, ele não pode ficar bebendo muito. Então a senhora vai diminuir um pouco, viu? E o fumo também, o fumo faz mal para ele, se a senhora fumar demais. Então a senhora usa o fumo só para trabalhar, não precisa fumar 4, 5 carteiras, viu? E assim a gente vai doutrinando, vai passando para a entidade aquela noção de que realmente ela não precisa mais daquilo. E claro que o médium, o trabalhador espiritual, o médium, ele também tem que se doutrinar. Porque muitas vezes as pessoas dão vazão para os seus fetiches, dão vazão para as suas vontades interiores, dão vazão para o seu inconsciente, quando recebem uma entidade. Tem interferência, porque a mediunidade hoje em dia ela é muito rara, a mediunidade inconsciente. A maior parte das mediunidades são conscientes ou semiconscientes. 90% das manifestações mediúnicas hoje são conscientes ou semiconscientes. E o médium, o aparelho mediúnico, ele acaba interferindo no seu inconsciente, nos seus fetiches, nos seus desejos mais escondidos, né? mais reprimidos. Então, a incorporação de uma pombogira não pode servir de pretexto para que o médium coloque para fora os seus fetiches, né? Os seus desejos ali mais íntimos. Então, às vezes, a pessoa comete alguns excessos e isso leva as pessoas a acreditarem que é por causa da entidade, é por causa da pombogira, é por causa de outra entidade qualquer feminina que está levando o indivíduo a ter essa atitude mais desrespeitosa. E não é. É falta de doutrina, é falta de equilíbrio. Então, por isso que tem que ter essa preocupação. Tendo essa preocupação, tendo esse cuidado, não tem problema nenhum. O homem pode sim receber uma pombogira. Ele vai ter trejeitos afeminados? Vai, mas quando a entidade for embora, ele vai voltar ao normal, ele vai continuar tendo a sua sexualidade intacta. Ele não vai, mas é porque meu filho está recebendo a pombogira e eu estou com medo da pombogira depois que foi embora ele ficar com esse trejeito, ficar afeminado. Ele não vai ficar afeminado, ele não vai ficar com trejeito, ele vai ter essa atitude no momento em que a entidade estiver incorporada, porque ela vai trazer a feminilidade dela, porque ela é uma mulher, mas na hora que ela for embora, ele vai voltar ao normal. Eu trabalho com a pombogira há muitos anos, trabalho com uma entidade feminina, que inclusive foi a que me ensinou a jogar cartas, é a dona do meu jogo, eu jogo o baralho cigano, e a minha pombogira é a dona do meu jogo, ela que me intui, ela que me ajuda, e ela trabalha comigo também na incorporação. E como eu já falei agora mesmo no vídeo, quando ela chega, é normal, é natural que o meu corpo seja usado e tem alguns trejeitos femininos, tem alguns trejeitos de mulher. Mas na hora que ela vai embora, eu volto ao normal. E isso já há muitos anos e não tem afetado, nunca afetou e não vai afetar a minha sexualidade e nem a minha opção sexual. Isso não existe, tá bom? Então, da próxima vez que você vê um homem incorporado com a pombogira, fique tranquilo, tire da sua mente o preconceito, tire os tabus e entenda que é normal a mulher trabalhar com a entidade masculina e o homem trabalhar com a entidade feminina. Tá bom, gente?
Reforçando mais uma vez o pedido para que vocês nos ajudem na divulgação desse canal, compartilhando os vídeos, levando os vídeos às suas redes sociais, indicando para as pessoas, curtindo, dando like, se inscrevendo, para que o canal cresça cada vez mais e que a gente possa levar essa mensagem da Umbanda a todos aqueles que necessitam. Um grande abraço, que Pai Ogum abençoe e até semana que vem com mais um programa na Agenda da Umbanda. Até mais.